Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais uma resenha. Eu vou tentar ser mais breve possível porque eu estou deixando as resenhas muito longas, eu estou falando demais. Então, vou só dar uma pincelada e eu espero que vocês gostem da indicação. O livro deste mês que eu estou lendo é este aqui: O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Esse livro é maravilhoso. Ele é indicado para todo tipo de pessoa. Ou seja, você é líder no trabalho, você é líder em casa, você é líder na escola, né? Como professor. Você estando à frente de um grupo, você já é um líder. Então, aqui você aprenderá várias dicas legais de como você exercer essa liderança da maneira mais correta. Esse livro é de James Hunter e ele vai contar a história, né, de um personagem que ele criou, né, que é o John Dyle. Então eu vou ler um pouco aqui o que está escrito aqui no livro para vocês entenderem melhor. Olha só, é uma narrativa envolvente, né? O monge executivo conta a história de John Dyle, um homem de negócios bem sucedido que percebe que de repente ele está fracassando como chefe, marido e pai. Numa tentativa desesperada de retomar o controle da situação, né, ele decide participar de um retiro sobre liderança num mosteiro benedito comandado pelo frade Leonard Hoffman, um influente empresário americano que abandonou tudo em busca de um novo sentido para a sua vida. A princípio, Dali e os outros 5 alunos que participavam do seminário reagiram com um certo ceticismo aos conceitos apresentados pelo frade. Mas depois eles se rendem à sua experiência. Afinal, Hoffman ganhou uma fama no mundo dos negócios por sua capacidade de recuperar empresas em crise, transformando-as em exemplos de sucesso. O monge defende que a base da liderança não é o poder, e sim a autoridade, conquistada com amor, dedicação e sacrifício. E diz ainda que respeito, responsabilidade, cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis a um grande líder. Ou seja, para liderar é preciso estar disposto a servir. Através dessa história, personagens fascinantes, James Hunter apresenta conceitos fundamentais para melhorar nossa capacidade de liderança e o convívio com outros, ajudando assim a nos tornarmos pessoas melhores e abrindo caminho para o sucesso duradouro. Então, só lendo isso você já percebe que esse livro é maravilhoso. Então, eu vou começar, como vocês sabem, eu sempre marco os pontos que eu mais gostei com post-it para falar para vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Então, a história de John, né, começa com uma coincidência legal, que desde criança ele tem algo com o nome Simeão. Sempre aparece na vida dele, em alguma ocasião, o nome Simeão. Quando ele era criança, ele foi batizado e no dia do batismo foi lido, né, uma passagem bíblica onde falava da vida de Simeão. E ao passar do tempo, né, cadê aqui? Onde está? Calma. Então, quando ele terminou também a 8ª série, né, na época era a 8ª série, ele foi crismado e o versículo da Bíblia também era em Lucas, né, que fala de Simeão. Depois dos 25 anos, ele teve sonhos, né, e nos sonhos ele ouvia assim: ache Simeão e ouça, veja só. Então é como Deus estivesse falando com ele, que ele tem que encontrar alguém que se chama Simeão, que vai ajudá-lo. E para completar, no dia do casamento dele, também foi lido a passagem, né, que
fala de Simeão. Então ele não entendia, né, o porquê que sempre Simeão estava presente na vida dele, né? Mas lá pra frente vocês irão entender o porquê. Então, como vocês sabem, ele estava com essa crise, né? E a mulher dele sempre aconselhava ele. Um dia ele falou com o pastor da igreja, que deu a ideia de que ele fosse para um mosteiro, que lá tinha um retiro, né? Que ele iria aprender como, né, mudar essa situação em que ele se encontrava. E mesmo resistindo, ele acabou indo, porque ele queria mudar, né, o que ele estava passando. E falou, não custa nada tentar. E ele foi, né? Então, como eu falei, esse livro fala sobre liderança. Aí lá no mosteiro, eles começaram a ter aulas todo dia de manhã. E quando ele chegou lá no mosteiro, ele conheceu, né, o frade que iria ministrar as aulas, e adivinha só, o nome dele era Simeão. Pois é, então o tal Simeão que ele tanto, né, queria descobrir. E foi através dos ensinamentos do frade chamado Simeão que ele encontrou a solução para resolver esses problemas, né? Então, às vezes, a gente não entende o que acontece com a gente, né? Mas são sinais que aparecem, formas que Deus usa para falar com a gente. Então, de certa forma, esse Simeão tinha algum sentido no futuro dele, né? Que Deus ia ajudá-lo através de um Simeão. Muito legal. Então, o livro começa, né, com um capítulo, as definições, né? Lá nas aulas eles vão definir o que é liderança. E eu acho legal aqui no primeiro capítulo um trechinho que diz, aqui, ó, as definições. Aqui sempre é o capítulo e embaixo vai ter sempre um versículo, alguma coisa. E aqui esse diz assim, ó: estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é. Então, ou seja, a dama que é dama, ela não precisa estar falando para as pessoas, olha gente, eu sou uma dama, hein? Não, as pessoas percebem, as pessoas veem isso. Então, a mesma coisa de um líder. Ele não precisa estar toda hora falando, eu sou o líder, aqui quem manda sou eu, não. As pessoas percebem que ele é o líder pela forma dele agir. Eu achei isso muito legal. Então, eles definiram lá nas aulas, né? Todo mundo junto, que é um grupo de 5 pessoas. Tem o tenente, tem a professora, tem o gerente, que é o John, tem a enfermeira-chefe. Enfim, são 5 pessoas diferentes, 5 pessoas diferentes que lideram várias áreas diferentes também, né? Então, ó, liderança, definido por eles, ficou assim, ó: é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para bem comum, né? Então, você que é um líder, você tem que ter a habilidade de influenciar as pessoas a fazerem por vontade própria, assim, não, eles vão fazer por prazer e não por obrigação, né? Vão fazer ali pensando no bem de todos. O poder é a faculdade de força ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Então, o líder que usa do poder, ele obriga as pessoas a fazerem. Então, assim, elas não fazem porque querem, elas fazem porque são obrigadas. E isso não é bom, né? E autoridade. A habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Então, o líder que tem autoridade, ele influencia as pessoas e elas fazem porque elas gostam dele, né? Elas são influenciadas, poxa, querem ser como ele, então vão fazer por onde? Deixa eu ver mais outro ponto. Eu marquei aqui, né? O que eu vou falando para eu não me perder. Eles também falam, tem um capítulo que se chama o modelo, né? Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus Cristo. Então,
uma frase, né, que fala de para você querer ser líder, você tem que primeiro servir, para depois você ser servido. E o maior exemplo disso foi Jesus, né? Jesus, ele veio para nos servir, né? E ele foi o maior líder que a humanidade já conheceu. E aqui nesse capítulo, ele pede para que os alunos façam uma lista, né, de uma pessoa que foi muito influente na vida deles, que usou autoridade, né? Quais as características, né, que essas pessoas tinham, quais as qualidades que elas tinham. E outra coisa aqui, ó, que ele escreve sobre Jesus, eu achei interessante. Jesus disse que a influência e a liderança são construídos sobre o serviço. Quando fizemos ontem o exercício, né, que ele descreveu uma pessoa, que eles fazem exercícios, então ela pediu que escrevesse uma pessoa que, como eu falei, lideraram eles com autoridade. E muitas pessoas pensam logo em quem? Na mãe, na professora, né? A mãe, ela é uma líder, mas ela serve você, né? Ela faz as coisas por você, mas ela está ali, acima de você. E a maioria das pessoas sempre tem a mãe como um exemplo. Então você tem que liderar dessa forma, servindo, fazendo o melhor, né, pelas pessoas, e aí sim elas vão admirar e vão fazer as coisas com amor. Deixa eu ver mais. Vou marcar aqui para ir falando. Então, é igual aquele exemplo, né, de plantar e colher. Primeiro você planta, depois você colhe. Então o líder tem que ser assim, primeiro ele serve, depois ele é servido, né? O amor, né? Jesus, ele fala muito do amor, né? A liderança, né? Amor e liderança. E no Novo Testamento, né, tem uma grande lição de definição de amor, ágape, que ilustra o que estamos dizendo, né? Que é essa passagem que fala do amor, que é muito conhecida, que é lá em Coríntios, né? Que o amor é paciente, bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo só para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija com a maldade, mas com a verdade, suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha, né? Então, isso está lá na Bíblia, né? Quando você lidera com amor, você é paciente, você é bom, né? Você tem paciência com aquela pessoa, você quer, né, ajudá-la, enfim. Você tem que liderar com amor. E aí aqui, ó, ele coloca assim, autoridade e liderança. E ao lado ele fez duas colunas, ó. Amor e liderança e amor ágape. Aí eu vou ler para vocês. Autoridade e liderança. As qualidades que um líder, né, deve ter. Qualidade de caráter. Honesto, confiável. Bom modelo. Cuidadoso, comprometido, bom ouvinte. Mantém as pessoas responsáveis. Trata as pessoas com respeito. Incentiva as pessoas. Atitude positiva e entusiástica. Gosta das pessoas. E o amor ágape, ele fala disso, paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade, compromisso. Tudo isso é importante que um líder venha ter, né? Então, você tendo essas qualidades, aqui no livro fala assim, que o amor, ele não é um sentimento, né? Mas ele é uma decisão, é uma escolha. Você decide se você vai amar aquela pessoa, se você vai respeitá-la, se você vai ter paciência com ela. Então, é uma questão de escolha. Outra coisa que minha colinha. Eu vou falar um pouco do local de trabalho. Você deve criar um ambiente saudável. E, por exemplo, você tem que atender às necessidades dos seus liderados e não os desejos. Como assim? Ó, vou ler um exemplo aqui.
Um servidor atende às necessidades das pessoas e o escravo os desejos. Então veja bem, numa fábrica, né, esse é um exemplozinho que eu peguei. Numa fábrica, qual seria o desejo de um operário? Aumento de salário, ser promovido, ter uma refeição diferenciada, mas qual é a sua necessidade? Boas ferramentas para exercer seu trabalho, treinamento, ambiente seguro, respeito, confiança e reconhecimento. Então, um líder, ele deve sempre se preocupar mais com as necessidades do que com os desejos dos seus liderados, né? Porque não adianta nada você fazer as vontades deles, mas aquilo não vai trazer benefícios para ele, não vai criar um ambiente seguro, né? O importante para o líder é ele se preocupar com a segurança do seu liderado, com aquilo que ele necessita para fazer um trabalho com qualidade, né? Um líder deve ter qualidades tais como confiabilidade, honestidade, paciência, compromisso, cuidado, bom ambiente, respeito, incentivar as pessoas, né? Aquilo que eu já li, né? Nós não nascemos com essas qualidades, né? Pois elas são comportamentais, ou seja, ela não é um sentimento, mas ela é uma qualidade de comportamento. Você decide, né? Porque todo comportamento é uma escolha. Ou você que se comporta bem ou mal, você que escolhe, né? E o líder, ele tem que criar esse ambiente saudável, né? Para que as pessoas cresçam e tenham sucesso em suas funções. No livro encontramos um bom exemplo sobre como criar um ambiente, né? Que foi usado a metáfora do jardim, né? De plantar um jardim. A primeira coisa a fazer é encontrar um lugar adequado, bem iluminado e com condições favoráveis, depois cuidar da terra e prepará-la para o plantio, né? Para plantar semente, regá-las, adubá-las e de vez em quando remover algumas pragas antes que elas acabem destruindo o jardim. Às vezes será necessário colocar limites e podar as plantas. É um processo longo que exige atenção, cuidado e muita paciência. Mas quando a hora certa chegar, as plantas terão crescido e desenvolvido e você colherá os melhores frutos. Muito legal esse exemplo do jardim. Trazendo para a nossa vida, né, para a nossa empresa, nossa sala de aula, enfim, o lugar que você está liderando, né? Se você usar essa metáfora, né, esse exemplo do jardim, se você preparar um ambiente seguro para os seus funcionários, para os seus alunos, enfim, para as pessoas que você está liderando e começar a plantar ali as sementes, começar a cuidar, você terá que ter paciência, porque logo no futuro, né, você terá os bons frutos, né? Então, se você faz o bem, você vai receber o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Porque se você tratar mal uma pessoa, ela vai querer te devolver, vai tratar do mesmo jeito. Então, o líder tem que ser assim, cuidar, né? Incentivar a pessoa a crescer, a querer ser melhor, né? Trazer aquela pessoa para trabalhar com vontade, né? E não por obrigação. Então, é isso que o livro traz. É muito importante você ler esse livro, vai te ajudar muito. Como eu falei, você que é mãe, pai, você vai aprender a liderar a sua casa. Você que é professor, você que é enfermeira, chefe, você que é pastor, padre, enfim. Está em uma posição de liderança, esse livro vai te ajudar muito. Me ajudou muito. Eu sou pedagoga e com certeza esses ensinamentos eu levarei para a minha sala de aula. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreva no canal e lembre-se que eu vou ficar só com o canal Ivone Duque. O Duquês eu vou parar de postar vídeos, tá bom? Então fiquem com Deus e espero que tenham gostado desse livro, porque eu amei. E então é isso. Beijos e beijos.